Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para vocês, dessa vez da área da matemática chamada geometria, onde a gente vai estudar o conteúdo formas geométricas planas e espaciais. Então, você poderia me perguntar ou se perguntar, mas por que eu estou estudando esse conteúdo? Por que será que um dia eu vou precisar desse conteúdo? Você vai precisar não, você já precisa, né? No seu cotidiano, a todo momento você está fazendo uso das formas geométricas, sejam elas planas ou espaciais, que são os dois tipos nos quais eles se dividem, né? Então vamos ver mais um pouquinho, que é para quando a gente estiver diante de uma forma geométrica, a gente saber classificá-la, a gente saber diferenciar a forma plana da forma espacial. Então, vamos começar estudando as formas geométricas planas. O que são formas geométricas planas? Então são aquelas que possuem apenas largura e comprimento e não ocupam lugar no espaço. Se dividem em círculos e polígonos e por isso são chamadas, porque elas possuem apenas largura e comprimento, elas são chamadas de bidimensionais. Então aqui tem alguns exemplos dessas formas geométricas planas. A gente tem um quadrado, um retângulo, um triângulo, um losango e um círculo. Mas como eu disse, elas se dividem em dois grupos, são os círculos e os polígonos. Então, por que polígono? O nome polígono, porque ela é formada por uma área plana, né? Ela é formada por linhas retas e essas linhas elas não têm abertura, elas são juntas umas das outras, elas não têm abertura, são fechadas, então por isso elas são chamadas de polígonos, porque são fechadas, não é? E os círculos a gente já sabe, o círculo é formado por uma linha arredondada e todos os seus pontos, todos os pontos que estão em volta dele formam o círculo. Então a diferença é essa, que as formas geométricas planas classificadas como polígonos, elas são formadas por linhas retas e fechadas. E os círculos, ele tem esse formato arredondado, ou seja, é formado por uma linha arredondada e todos os pontos que o formam. Por que são chamadas de bidimensionais? Porque só possuem comprimento e largura, não é? Então, essas aqui são as formas geométricas planas, são muito conhecidas, muito vistas, muito utilizadas no nosso dia a dia. As formas geométricas espaciais, elas se diferenciam um pouco das formas geométricas planas, é tanto que elas se dividem na classificação. Essas são planas e essas espaciais significa dizer que tem algumas diferenças entre elas. Então, formas geométricas espaciais, elas são aquelas que ocupam lugar no espaço, ou seja, são formas que estão no espaço e possuem mais de duas dimensões. Se as formas geométricas planas só têm comprimento e largura, as formas geométricas espaciais têm mais de duas dimensões. Elas têm comprimento, elas têm largura e elas têm altura também, né? Por isso que disse que ela ocupa lugar no espaço, porque ela tem altura. Ela sai do plano e ocupa lugar no espaço através de sua altura. Então elas também se dividem em dois grupos, as formas geométricas espaciais. Elas se dividem em poliedros e se dividem em corpos redondos. Então aqui a gente tem alguns exemplos de formas geométricas espaciais. A gente tem o cone, a gente tem a esfera, o cilindro, o paralelepípedo e o cubo. Apenas alguns exemplos. Como eu já disse, elas se dividem em dois grupos. A gente pode separar esses grupos em dois, né? Aqui estão os corpos redondos. Por que eles são chamados de corpos redondos? Porque eles são formados normalmente por uma ou mais bases. No caso, o cilindro, que são duas bases, o cone, uma base e uma superfície arredondada. Então, essas são as partes das formas geométricas espaciais. Elas possuem base, né, e possuem uma superfície arredondada. Então aqui tem duas superfícies parecidas, porque tem base e tem superfície arredondada. No caso da esfera, ela só possui a área arredondada. Então por isso que eles são chamados de corpos redondos. Já os poliedros, a diferença dos poliedros é que eles não possuem essa área arredondada, né? Ele é chamado de poliedro justamente porque é formado por faces planas. E possui partes diferentes dos corpos redondos. É como a gente pode ver aqui no exemplo desse cubo. O cubo ele é formado por linhas. Então cada linha dessa daqui é chamada de aresta. As pontinhas do cubo elas são chamadas de vértices. Então tem vários vértices, 8 vértices nesse cubo aqui. E as partes planas são chamadas de face.
Nos corpos redondos elas são chamadas de base, nos poliedros elas são chamadas de face, né? Então, a gente pode encontrar vários exemplos práticos de figuras espaciais ou formas espaciais no nosso dia a dia. Por exemplo, esse pincel que eu estou segurando, ele tem o formato de um cilindro, né? Existem outras coisas que também têm formato de cilindro. Por exemplo, ó, a minha bolsinha de lápis, ela tem o formato de um cilindro, não é? Esse pote aqui de ração, também ele é um cilindro e ele é um corpo redondo, porque ele tem bases, né? E tem uma superfície arredondada. Esse desodorante também é um cilindro, né? Outro corpo redondo, uma bola, né? Que a gente chama de, na classificação das formas espaciais, é chamado de esfera. Então tem essa bola aqui que é um exemplo, tem a bola de futebol, tem outros vários exemplos de esfera. Paralelepípedo. Aqui tem um exemplo, a caixa do meu apagador é considerado um paralelepípedo, uma caixa, por exemplo, de um celular também. Por quê? Ele é chamado de poliedro. Como eu disse, ele é formado por faces planas. Aqui, ó, todas as faces dele são planas, né? Ele possui arestas, que são essas partes, essas linhas. Ele possui vértices, que são essas pontinhas. E ele possui, como eu já disse, as faces, né? Então ele possui arestas, vértices e faces. Aqui tem um exemplo maior, que é uma caixa de sapato. Por que é chamado de espacial? Justamente por isso aqui. Se eu desenhar um quadrado em minha mão e fizer assim, você não consegue ver. Por quê? Porque ele é plano. Já o espacial não, ó. Ele vai ocupar um lugar no espaço através da sua altura. Por isso que ele é chamado de forma geométrica espacial. As formas espaciais também apresentam uma característica diferente das formas planas, que é a planificação. O que é planificação de uma forma geométrica? É desmanchar aquela forma, como por exemplo, ó, se eu pegar um paralelepípedo, que é essa caixa de remédio, eu posso planificá-la, eu posso desmanchar ela e deixar ela na sua forma plana, e ela vai dar origem a algumas formas geométricas planas, ó, como por exemplo aqui o retângulo, que mais um retângulo. Então, quando fala-se em planificação de formas geométricas espaciais, é isso aqui. Você vai desmanchar ela e vai ver que ela dá origem a novas formas geométricas, só que planas. Era uma forma espacial, não era o paralelepípedo, mas quando eu fiz a planificação, ela se transformou em algumas formas geométricas planas, não é? Então, essa é apenas a introdução do conteúdo de geometria, formas geométricas planas espaciais. Depois eu estarei de volta com mais alguns vídeos para aprofundar o entendimento desse conteúdo. Espero que vocês tenham entendido. Então até o próximo vídeo.